Sim, 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 sim. Muito boa noite. Estamos ao vivo com mais uma edição do Fala Luiz Podcast, o podcast aqui no nosso canal número 329, meus filhos. Hoje é segunda-feira, dia 19 de maio de 2025. Eu já peço desculpas pela minha voz. Hoje eu acordei daquele naipe. Belo Horizonte tá seca e fria, meu filho. Para que hoje o Fala Luiz vai ter um papo com Marco Antônio Costa. Para mim é um prazer estar com vocês aqui. Pô, ser recebido por você tão bem assim, que legal. E parabéns pelo programa, muito bom. É difícil, né, cara? É difícil, o programa. YouTube é difícil, né? YouTube é difícil. Eu vivo na pele isso todos os dias. Mas é um prazer imenso estar aqui. Sou advogado, fiz graduação, mestrado e doutorado na PUC, São Paulo. Mestrado e doutorado foram em Direito Constitucional. Durante uma boa parte da minha vida, eu lecionei Direito Constitucional, Direito Administrativo, amava estar na sala de aula, mas eu percebia que era uma energia muito grande investida num espaço onde os alunos, a maior parte dos alunos, não tinha algum compromisso ali com debater questões essenciais mesmo. Eu via que muita gente já estava contaminada pela doutrinação desde a mais tenra infância. Isso você está falando no banco escolar, né? Isso na universidade. Na universidade. É. Engraçado, eu vou ter que te cortar nisso porque eu fiz jornalismo aqui em Belo Horizonte em 2007 que eu formei. Só tinha esquerda, cara. Sim. Na questão dos professores. O corpo acadêmico. Quem dava aula era sempre gente de esquerda, cara. O cara que falava, o único cara além de mim que falava que era de direita, por incrível que pareça, era um professor de Direito do Trabalho que fez um debate comigo sobre reforma trabalhista. Era eu contra ele e mais um professor da USP, um magistrado da Justiça do Trabalho. E durante o debate, ele que se dizia de direita, falava que, assim, sem nunca me conhecer, sem nunca ter pesquisado nada da minha história, falava que eu nunca tinha, se abrisse a minha carteira de trabalho, não ia ver nada lá. Que minha carteira de trabalho era... E ele falando assim? Insinuando, coisa que você escuta até hoje, né? Nas redes sociais, na internet. Quando o cara ele não tem absolutamente nada para falar, ele vai pro ataque pessoal, Ok. né? E ele não... Mas a ironia disso é o cara que falava que era de direita, ou seja, só eu me autodeclarava no ambiente universitário, lá da Faculdade das Américas, na época, quando eu dei aula lá, como de direita. E ele fazia questão de falar que era de direita, mas aí chegava em discussões como reforma do trabalho, reforma da Previdência, e ele adotava a postura de querer manter uma mega estrutura corrupta, uma mega estrutura também ineficiente, uma mega estrutura de viés marxista, né? Tem instituições hoje no Brasil que funcionam, que são construídas para alimentar uma postura de disputa de classes mesmo, para promover para romper o tecido social, para gerar problema. É o ódio ao empregador, é o ódio ao empresário. MPT, Justiça do Trabalho, hoje funcionam muito bem nesse sentido. Engraçado. E eu acho que isso também vai do sindicato, não vai não? Sabe por que eu estou te falando isso? Porque o sindicato dos jornalistas, ou seja, os professores que eram jornalistas e eram professores nossos na faculdade, tinha esse viés, mas sempre vindo do sindicato dos jornalistas, sabe? Sim. É um trem muito doido, cara. E é interessante isso, porque você fala, eu tenho alguma coisa contra entidades associativas ou sindicais? Óbvio que não. Óbvio que não. Eu acho que a melhor forma de você negociar com o empregador, com o patrão, né? É por meio de organização. O problema é que o negócio se corrompeu tanto no Brasil que até os nossos amigos ali do sistema de justiça que trabalham no âmbito do Poder Judiciário, da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho, ali houve também uma corrupção ideológica. Ali virou uma coisa... Virou... Assim, se você não... Isso é um fato, é um dado da realidade. Você acha que você está fazendo um concurso para ser procurador do trabalho, para ser juiz do trabalho. Na verdade, você está fazendo um concurso, um exame, para se tornar um repetidor de chavões
de cunho marxista, orientados por uma ideologia nefasta que matou um monte de gente no século passado e aprisionou intelectualmente e fisicamente um monte de gente, mentalmente, psicologicamente um monte de gente, porque é assim que eles fazem, é assim que eles trabalham. E você, no fundo, pode até falar, não, eu tô decorando isso daqui só para passar na prova. Mas, cara, alguma coisa vai permeando. E outra, depois que o cara estudou anos para passar num exame, num concurso público, e ele entra, aí ele fala, não, depois que eu passar também eu dou. E vai se acomodando, e é gostoso, e ter o salário lá, o contra-cheque naquela parede, é tão bonito, é tão legal, é tão fantástico. Para que mudar? E daí você vai trazendo as pessoas para uma mentalidade de empreguismo público. E aí é onde morre alguns preceitos fundamentais de liberdades que a gente tem, porque o cara passa a servir a máquina como um mero burocrata. Não para mudar a máquina. Porque daí sempre que for mudar a máquina é o seguinte, muda a máquina dos outros. A minha não. A minha não. Muda. O problema é do AGU com os advogados da União. Não é do Ministério Público do Trabalho. O problema é da Magistratura Federal. Não é da nossa. Então, sempre vai ter essa pegada. Eu nem sei porque a gente começou a falar nisso, mas acho que eu divaguei aqui. Mas, enfim, a partir do que? De 2021, no final de 21, foi quando eu entrei na Jovem Pan. Foi aí que surgiu a rádio. Aí que entrei na Jovem Pan, e a Jovem Pan já era rádio, gigante no YouTube, gigante... A TV já estava montada há alguns meses, então era tudo muito novo. Panflix, né? Foi no início da Panflix, pô. Foi. Foi. E foi uma experiência incrível, porque eu dei sorte de entrar num programa à noite, todo mundo me viu, e daí o pessoal começou a chamar para participar. Os produtores, eu digo, todo mundo, né? Sim. Os produtores da Jovem Pan acharam interessante a participação e me chamaram para vários programas. Então eu participei. Na verdade, eu debati o dia inteiro, né? Era o que eu fazia. Debatia numa opinião, debatia no mais... de vez em quando no Mais Um Podcast, que era um programa de entrevista, no 3 em 1 e no Pânico de vez em quando também. E no Pânico você virou um colunista do Pânico, né? Que chegava de vez em quando, era uma vez ou duas vezes na semana, não era todo dia? Todo dia. Era todo dia? Porque tinha... Eu era do elenco. Tinha aquela menina, uma jornalista... Kalina Sabino. É isso. Tinha ela e o menino do Bradock lá e você. Não, também não. Quando eu cheguei, a Kalina e o menino do Bradock, que você falou, é que agora tá na Revista Oeste. O apresentador. Vitor Brau, é isso. Eles já tinham saído. Tá. O Vitor Brown segurava pra Kalina, a Kalina era a peça ali que encaixava. Aí a Kalina foi viajar, eu entrei. Daí eu fiquei. Eu fiquei até o final do ano. Então foi isso. A Jovem Pan era aquela coisa de liberdade de poder falar as coisas. E depois, o que aconteceu após a eleição, mudou muito a questão da Jovem Pan, mas a gente não tá aqui para falar da Jovem Pan, eu quero falar mais das redes. E aí o próprio Vitor Brown foi para a rede, você tá na rede. Essa liberdade, eu quero pegar o gancho que você acabou de falar. Para eles, nós temos que regular as redes. Para nós, não vamos ter liberdade. Como é que você vê hoje a questão da liberdade do que você pode falar lá no Fio Diário, no Jornal da Manhã e os outros canais conservadores que tem aqui no YouTube? Tem essa liberdade ou vocês... Eu vi lá que vocês pegam pesado, cara. Você tem lá os crimes do STF lá. Crimes em série do STF. Você tá louco? Aquilo ali, esse caso. Mas você não tem medo, não? Mas não é. Não sei. Mas não é crime em série? Os caras tripudiam em cima do cadáver da Constituição. Eu até brinco que os ministros do STF tinham que montar um curso lá na USP mesmo. Ou no Gilmar Mendes, lá nas viagens que ele faz para Portugal. Ou o Barroso, nas viagens que ele faz para Nova York. Ou Alexandre de Moraes, em Londres. Eles têm, umas redes internacionais interessantes. E eles podem fazer um curso chamado Necrofilia Constitucional. O que é necrofilia? É vilipêndio de cadáver, né? Quando o cara ele dessacraliza o cadáver, ele vai lá e estupra. É difícil falar essa palavra. Aliás, perdão, ele tem um canal, né? Eu tenho que ser menos Fio Diário aqui. Eu tenho que... Já foi, meu filho. O cara vilipendia, violenta a Constituição reiteradamente, mesmo depois de terem assassinado ela múltiplas vezes. E o que está acontecendo aqui não é uma hipérbole, eu não estou exagerando, não é uma figura de linguagem de um cara engraçadinho que está querendo chamar atenção.
É a figura de linguagem de alguém que está preocupado, porque eu estudei direito e hoje não vale absolutamente nada o meu diploma, não vale absolutamente nada que é lecionado no ambiente universitário brasileiro. A gente tem fábricas e fábricas de militantes profissionais a não pensarem de maneira crítica, achando que estão pensando de maneira crítica, porque reproduzem só chavão de uma turminha da esquerda que domina o meio universitário brasileiro. A esquerda é hegemônica nas universidades. E a gente tem esse desafio de olhar para uma guerra que é assimétrica na comunicação, no ambiente universitário, no terceiro setor, na política, e falar, porra, tem que ter esperança, a esperança não pode morrer. Se a gente não tirar essa galera do judiciário do nosso pescoço, esquece. Pega todos os vereadores, junta todas as chaves aí das câmaras de vereadores, não tem no nosso ordenamento jurídico para o que eles chamam de discurso de ódio, que na verdade o teu professor de história, o teu professor de geografia, os deputados do PSOL, os deputados do PT, os vereadores, os senadores dessa turma de extrema esquerda faz o tempo todo. A vida deles é uma vida odiosa. A vida deles é uma vida rancorosa. A vida deles é uma vida de ressentimento. A grama do vizinho para eles é sempre mais verde. Eles odeiam o empregador, eles odeiam o patrão, eles odeiam o homem branco, eles odeiam que exista uma cooperação milenar entre homens e mulheres, eles querem esgarçar isso, eles odeiam a família no seu sentido tradicional, eles odeiam o conceito, eles querem relativizar todos os conceitos. A grama é azul e o céu é verde para esses caras. E esses caras querem nos jogar nesse mundo de caos e indefinição. Por quê? Porque eles são os promotores da solução forçada pelo Estado para realizar o sonho na Terra de seguir a cartilha que cada esquerdista tem na cabeça deles e é diferente. Então, no fundo, é tudo um bandinho de proto-ditador safado e que, quando tem uma caneta de um ministro do Supremo, vira o que a gente viu virar o Alexandre de Moraes. Tem muita gente que vira para mim e fala: o Alexandre de Moraes não é de esquerda. Você não pode se pautar pelo que a pessoa fala que ela é. Senão é a mesma coisa do cara que vira e fala: eu sou uma samambaia. Aí você vai tratá-lo como uma samambaia? Você vai regar o cara todo dia? É a mesma coisa que fala que é um bebê reborn e vai dar amamentar o bebê. Você vai jogar cocô no cara e fala: não, eu tô te adubando. Você é uma samambaia, não é? Você joga cocô nele, então. Então você não vai fazer isso. Não adianta nada. Eu não tô nem aí pro que o Alexandre de Moraes acha que ele é, ou o que ele fala que ele é, ou as pessoas perto dele que só tem bajulador e puxa-saco lá. Qualquer ação de concentração de poder e qualquer atitude abusiva e arbitrária tem que ser denunciada. Sim. Não importa o que esse cara acha que ele é ou o que acham que ele é. As ações dele são mais altas do que o que ele fala. E ele não poderia nem falar. E ele fala. E onde que a gente entra na OAB disso tudo? Sabe por quê? Porque eu fico pensando assim, os caras estão fazendo o que ele bem entende. Muitas coisas, você é professor de direito, entende muito mais do que eu estou falando aqui. Onde é que estão as OABs nisso tudo? A OAB é mais uma corporação sabuja dentro de um sistema corrupto e imoral. Que nem as associações de magistrados. Mas perdido a gente não tá. Porque se a gente não brigar, aí vai continuar como está agora. O Conselho Federal da OAB é cheio de esquerdista, de carteirinha, militante do PT. Então tem que ocupar os espaços, nem que seja para acabar com algumas instituições que hoje existem. Por que a OAB, da forma como ela é, precisa continuar desse jeito? Entendi. Agora, eu não sou maluco também, né? Cada briga no seu momento certo. Então, mas eu sou a favor da gente se libertar de qualquer entidade que centralize e concentra muito poder. E a OAB é um exemplo bizarro, quer dizer, não tinha que estar no artigo 133 da Constituição, o advogado é indispensável, exerce função indispensável, a administração da justiça. Cara, a Constituição serve para isso, pra você alugar um espaço ali e para você ter aquele... nossa, a minha classe está prevista no texto constitucional. Não tem nada mais medíocre, tosco, raso, patético do que isso. Nossa Constituição está cheia de normas absurdas e as normas importantes que estão lá são desrespeitadas pelos ministros que deveriam protegê-las. Porque eles estão mais interessados em perseguir comunicador, jornalista, político, candidato da direita, porque qualquer pessoa que adotar uma postura ou um discurso antissistema, porque o sistema está podre e corrompido hoje, total. Qualquer pessoa que adotar essa postura vai entrar no olho do furacão. Marco, você fala, você testa todos os limites. Primeiro que esses limites nunca deveriam existir. Sim. Isso daí é uma espécie de prisão mental que a gente se colocou. Agora, antigamente eu podia xingar todos os ministros do que eu quisesse, aí hoje não pode? Aí hoje eu tenho que ter
A etiqueta, quem define o grau de etiqueta e de sofisticação vocabular sou eu. Não é alguém por mim. E isso não é um tema de processo ou ação penal. E nunca poderá ou poderia ser. E a gente está hoje nessa situação inglória de ter que ficar... Porra, me cansava muito ouvir isso na época do Daniel Silveira. Ai, veja bem, eu discordo dele, mas... A questão não é essa. A questão é imunidade parlamentar quebrada no meio, lá atrás. Congresso, papel de sabujo e bando de covarde. Agora o Congresso fez a mesma coisa com o Ramagem. Mesma coisa não, né? Fez o contrário com o Ramagem. Só que chegou o Alexandre de Moraes, mijou na cara de todo mundo junto com a primeira turma, lá do Supremo. Ei. Aí agora vai ficar todo mundo quietinho? Qual que é a reação? Mas vai pautar reforma ou não? Não vai. Por quê? Medo. Mas são 513 cagões? São. São? Não, tem gente corajosa lá. Não, tem o Nicolas que briga, tem o Gustavo Gayer, tem o Eduardo Bolsonaro, tem a Marcel Van Hatten. Então vamos colocar assim, né? Não, eu vou te falar, tem um punhado de pessoas lá muito corajosas, né? Mas pessoas que eu tenho, graças a Deus, a oportunidade de ter amizade, de ter algum relacionamento. E eu me inspiro muito na coragem deles. Agora, o que a gente tem que aprender, e isso serve para o cara mais venal do Centrão, é que se a gente não se unir agora, a gente vai ser devorado pelo sistema, pela burocracia, na forma de decisão judicial. A máxima decisão judicial se cumpre, não pode mais continuar do jeito que ela está hoje. Não existe decisão judicial quando, na verdade, aquilo lá é apenas uma ordem abusiva flagrantemente violadora de direitos humanos. Ponto. Agora, quem vai dizer isso? É o último intérprete? Você acha que os caras vão fazer um meia-culpa em algum momento? Ou alguém tem que fazer por eles? E desobediência civil é o caminho e a solução pra gente hoje no Brasil. É o caminho e a solução. É aquilo que o Bolsonaro falava. Se vier a decisão do marco temporal do Supremo, eu não cumpro. Entendeu? Alguma linha tem que ter na areia. Agora, não dá pra gente ficar aqui, todo mundo com medo de sistema. Cadê onde é? Não tem um policial, não tem um policial federal, não tem um cara da Polícia Federal conservador? Tem. Tem um grupo deles. Tem 2 grupos, tem vários grupos. Agora, se a gente não se organizar e ficar todo mundo com esse negócio de autopreservação, aí você vai morrer atropelado amanhã na esquina da sua casa porque você não queria morrer por um sicário do Alexandre de Moraes. Entendeu? Você vai morrer. Mas agora, ter medo de morrer, ter medo de lidar com as coisas, ter medo de perder emprego. Você é um dos poucos que está fazendo isso, cara. Sabe por quê? Porque eu já vi, foi vários que sumiram. Que tinham muita retórica. Isso é uma vergonha. Teve muito cara que batia muito que parou. Em especial com esse inquérito do 8 de janeiro, cara. Então aquilo ali serviu, eu acho que eles tiveram... o próprio Alexandre de Moraes quis moralizar alguma coisa da forma dele e teve efeito, cara. Teve gente que sumiu, que você não vê mais. Você, igual eu falei hoje, você, o Adriles, o pessoal do Fio Diário, os caras do Braddock, são alguns que ainda continuam... Oeste tá batendo duro. Oeste, beleza. Auriverde bate duro. Mas, cara... Cristina Grêmio na Gazeta bate duro. Caramba, bicho. Então, só que o que eu acho que a gente tem que explorar em qualquer ditadura? Não é na ditadura do Alexandre, é nas próximas que podem vir depois do Alexandre se a gente não consertar isso daí. Que só vai piorar. Isso daí só piora. São mecanismos de incentivo, tá? É que nem pandemia. A gente reprovou na prova da pandemia, certo? Certo. Então, um monte de prefeito vagabundo saiu por aí fazendo lockdown. O Dudu Leite. Sabe o Dudu Leite? Sei quem que é. O Dudu Leite. O cara fechou o setor de supermercado, bicho. Isso daí é criminoso. Falando que era produto não essencial. Fala isso pra família lá, da galera que produzia, sei lá, qualquer produto que ele considerava. Ele acordou um dia, fez uma lista. Produtos essenciais, produtos não essenciais da bunda dele. Entendeu? É uma vergonha isso. Aceitar isso é uma vergonha. Aceitar um policial ou um guarda civil metropolitano entrar numa praça, bater numa mulher, prender uma mulher, ir no mar, pegar surfista lá em Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina. Porra, isso daí
Isso daí é uma coisa assim. Reprovamos. Aí tá, beleza. E a desesperança? Que é o que tá rolando. É muito fácil. Só que a desesperança é você dar pros inimigos o que eles querem. Ah, eu perdi a esperança. Porra, essa é a primeira coisa e a última que o Alexandre de Moraes quer ouvir. Ah, perdi o tesão no Brasil, perdi a esperança. O Brasil acabou. Se o Brasil acabou, então você tem duas opções. Ou você sai dele, ou você se enterra nele, mas sai pra já não sair do chão, né? Se enterra e fica lá. Morre. Você não quer mais? Porque daí é o seguinte, você perdeu o tesão de viver. Mas muita gente fala isso como uma... Aí sim a galera usa a hipérbole, e eu acho que de maneira errada, porque quem não vai desistir do Brasil, e você não desistiu ainda, você só não sabe, vai precisar resolver o país. Vai precisar arranjar, tomar as rédeas do país. E é fazendo o trabalho de formiguinha. A esquerda fez isso por 50 anos. Foi. A gente está se ferrando na mão deles porque houve, pelo menos aí, uns 50 anos de negligência total em todas as áreas, em todos os setores. Então, dá para mudar? Claro que dá para mudar. Eu tenho 36 anos, eu posso morrer com 80 anos num processo onde talvez a gente consiga ver alguma mudança efetiva acontecendo no país. Mas eu não sou a favor também de visões... Eu sou um reformista radical. Mas eu não sou disruptivo a ponto de chegar e falar a gente resolve isso em questão de 4 anos, 8 anos. Porque eu não gosto de fabricar falsas esperanças também para as pessoas. É um processo. O sistema é muito bruto, é muito violento, e você tem que montar grupos grandes e fortes para enfrentar o sistema. Porque sozinho acontece isso. Espiral do silêncio para o cara, aí para o outro também. Aí vai todo mundo ficando com medo porque o juiz que falou desapareceu. Procurador que falou, sumiu, cheio de PAD nas costas. PAD é processo administrativo disciplinar, que o cara responde. O deputado perdeu o mandato. Um deputado perdeu o mandato. Melhor eu ficar quieto. Não, a verdade é, se há injustiça, você tem que ser vocal com relação a ela. Você não pode se excluir, porque senão você está agindo como um cúmplice do sistema. E pior, você está usando ainda a sua autossobrevivência ou autopreservação, ou preservação da sua família, como escudo da sua covardia. Isso é uma vergonha. Pensando nisso, você vem entrar para o meio da política, né? Assim, seu desejo é esse de ser, hoje, vamos dizer assim, pela legislação eleitoral, uma pré-candidatura. Você está buscando essa pré-candidatura? Como é que está essa questão? Porque foi o que caiu como uma bomba aqui em Minas Gerais nos últimos 15 dias. Acho que é importante deixar bem claro. Existe isso, esse desejo seu, e não só o desejo, como essa articulação sua? Primeiro que eu meditei muito sobre isso, né? O meu candidato é o Nicolas, tá? A cadeira do Nicolas, para mim, é o que ele escolher fazer em Minas Gerais, ele que decide, ele que faz. Para mim, isso é muito claro, isso é muito visível. Eu não venho para romper com grupos para promover tensões ou distensionar alguma coisa que existe com relação à minha pessoa. Pelo contrário, eu venho para somar. Como o Nicolas não tem a idade para sair como candidato ao Senado, e conversando com a Bárbara do Te Atualizei, conversando com muita gente daqui de Minas, eu tomei a decisão de vir trabalhar com a Bárbara em projetos que a gente tem, ela no Te Atualizei e eu no Fio Diário. Então, tanto que eu estou morando em Lagoa Santa, que é um município onde ela mora, né? E eu quero somar, eu quero construir, ajudar na construção de base, na capacitação de liderança, fazer um trabalho de conscientização das pessoas com o instituto que eu montei nos Estados Unidos. Então, o IFPE, eu ia fazer o ciclo de palestras e ia começar em São Paulo, mas eu estou migrando para cá. Então, a ideia é entrar nas universidades públicas federais, estaduais, até nas privadas, inclusive, para falar sobre liberdade de expressão e de imprensa no Brasil. Debates, diálogos, conversas, perguntas e respostas que não existem no ambiente universitário. Ou, se existem, agora eu vou ser teimoso, não são pautados da maneira como eu acho que deveriam ser pautados. Isso daí tem um valor em si? Claro que tem, porque a gente vai levar equipe, vai filmar, vão ter
Só no Conselho Consultivo do Instituto, a gente tem Augusto Nunes, desembargador Sebastião Coelho, Flávio Gordon, Adriano Paranaíba, só gente grande. Flávio Gordon da Gazeta, autor, intelectual, desembargador Sebastião Coelho todo mundo conhece. Adriano Paranaíba é do Instituto Mises, é um puta cara inteligentíssimo. Do debate, Jeffrey né? Schickini. Então são pessoas que participam dessa iniciativa. Tem o Davi Agape, que já escreveu um relatório pelo Instituto também, contando o caso todo do inquérito das fake news desde 2019, um relatório inédito. Então é produzir conteúdo, é produzir matéria-prima para que a classe política, a classe jornalística, todo mundo que queira ter acesso a isso e que queira buscar um lugar de credibilidade, encontre. Porque a gente se espelha muito nas fundações e institutos que são criados nos Estados Unidos para promover esses debates e servir como fonte de informação e formação primária de políticos, da classe jornalística, Da sociedade, da comunicação. todo, né? Sim. E a sua pré-candidatura que você não respondeu, você devagou. O quê? Você é ou não é pré-candidato? Sou, Eu falo assim, sou. porque Não, eu quando sou surgiu pré-candidato. aquele corte Aí- seu, foi assim, gente do céu. O homem falou que já é pré-candidato, tal. Mas tá todo mundo falando. Mas tá todo mundo político ficou. Começou a sair um monte de pesquisa. E outra, a minha posição é... Eu vejo, por exemplo, as pesquisas saindo, eu acho que tem muito trabalho para ser feito, sabe? Quando eu falei o que gerou a polêmica, que eu falei, né? Pode ter um do Centrão que seja eleito, que pode ser que seja do... Aí já teve gente que de má fé generalizou, falou que eu estava chamando todo mundo de Centrão. Óbvio que não. Mas tem figuras do Centrão. A gente sabe. Cheira como, anda como, come como, fala como, Negocia com... negocia como. O que eu posso fazer? Né? É o que é. Agora, a minha preocupação, e é por isso que eu levanto essa bandeira, é também aproveitar a abertura e o espaço para fortalecer ainda mais essa bandeira. Entendi. Porque eu não estou acompanhando... Na verdade, eu estou acompanhando os outros pré-candidatos. E eu não vejo eles levantarem a bandeira da forma como eu levanto. Então, é só nisso que a gente se diferencia? Não, a gente pode explorar. Tem vários pontos de divergência, de confluência. E eu acho que dá para fazer uma série de debates construtivos. Eu sou muito a favor de pré-candidato debater. Eu adoraria debater com todos eles. Mas é que aí eu vou fazer uma meia-culpa, né? O cara que quer ser candidato ao Senado, normalmente, ele vem daquela... uma unanimidade do partido e tal. Normalmente é o cacique e tal. E esse ano que vem serão 2 candidatos ao Senado. E, teoricamente, vem um do governo. Então, você imagina que vem um bom nome do Novo, do governo Zema, e vem um grande nome do PL, do Jair Bolsonaro. E deve vir algum nome da esquerda, que eu nem sei se tem um grande nome da esquerda em Minas Gerais. Bom, na última que teve 2, a Dilma perdeu, o Miguel Correia perderam, para o Pacheco e para o Carlos Viana. Sim. Então, enfim, essa articulação, normalmente, ao Senado, ela vem recheada de apoio dos caciques. Então, assim, o cacique maior do PL, Bolsonaro e Valdemar. E aqui em Minas Gerais é o Nicolas, que é o cara que tem mais voto. Essa conjuntura partidária vai ser construída? Essa é que é a pergunta. Eu falo assim, porque surgiu de uma forma assim, o Domingos Sávio não gostou, quem que é esse pessoal do Centrão? Assim, você é um cara que você vem pra cima. Mas assim, eu não vou pra cima, eu não tô indo pra cima de pessoas específicas. Não, exato, não, mas eu falo isso no mundo político, né, cara? Sim. Porque isso já chegou também no governo Zema. Opa, então tá vindo um grande nome aí, que, né, assim... Pô, que bom que eles acham que eu tenho esse tamanho todo. E o mineirinho é daquele jeito, né? Tá vindo um cara de fora aí e tal. O mineiro tem isso. O jeito de pensar do mineiro é esse. E você tá com ênfase, igual você falou assim, não tem ninguém aqui falando da forma que eu falo e defendendo essa direita bolsonarista, vamos dizer assim, com fidelidade, assim, do jeito que você tem feito. Eu tenho outros pré-candidatos que eu adoro. Vou dar um exemplo, que me receberam e me tratam super bem. O Vili. O Caporeso. Eu me dou super bem com o Vili, com o Caporeso. Eu tenho uma conversa de amigo com eles. Inclusive, eu não tenho absolutamente nada para
para falar deles em qualquer sentido. Ok. Eu gosto da personalidade deles. Eu acho que eles são pessoas incríveis. E eu acho que, assim, quanto mais pessoas incríveis, melhor, não é? Acho que Também a acho, claro. política, ela tem que ser isso. Ela tem que servir de inspiração para as pessoas entrarem. Não para as pessoas olharem e falarem, nossa, eu vou ter que me submeter a cacique e tal. Isso daí já tá vetusto também. Isso daí tá antiquado já, não tá? Antiquado tá, mas é o que Cacique, manda, mano. cacique. Ué. O cacique. Você fala cacique, eu lembro da tucanada. Mas ué. A tucanada, os caciques. Aí você vai ver aqueles puta social-democrata, socialista fabiano. Aquela galera que, enfim, colocou o Brasil onde ele tá hoje. Mas eu acho que tem que ser pautado pelo perfil dos candidatos, pela ressonância também com a população. Sim. Não acredito nesse negócio de forasteiro, acho uma bobagem isso. Eu sou de um estado que recebe todo mundo de Minas. Eu votei no Adrilho Jorge, vereador mineiro. Vereador de São Paulo. Entendeu? E adoro, quer dizer, eu acho que a gente tem que ter mais trocas assim, acho que são importantes essas trocas, são boas. Amo o estado de Minas Gerais, tenho ascendência familiar daqui, acho que é uma terra incrível e tem vários desafios, que nem São Paulo tem, né? Sim. Tem os seus desafios, tem os seus problemas. Estava falando com o Pablo, me reuni no gabinete do Pablo aqui na Câmara de Vereadores e estava conversando com ele. Falei, cara, a cidade PH tá largada, velho. Tá um negócio assim, tá horrível. Não tá legal, não. BH não tá legal. Você viu os capinzão aqui? Isso, interessante que eu sei, né, assim... Não tem jardinagem, não tem... O asfalto tá uma merda, tá um trânsito horroroso. Cara, sujeira pra tudo que é lado, tudo pichado. E eu tô circulando bastante em BH. Eu tô horrorizado. Tá largada a cidade. Largada. Isso é curioso, né? Você tá tendo essa observação, né? Eu não sei, eu tô falando pra você a minha impressão, até de alguém que tá andando mais do que eu imaginava, entendeu? Sim, entendi. Eu tô andando muito por aqui. Mas tudo isso para falar o seguinte, eu sou amigo de muita gente dentro do PL, não acredito que difamação bobinha colhe, isso daí eu acho coisa de infanto-juvenil, acho coisa de moleque. Às vezes o cara pode ser muito mais velho do que eu, mas ele é forasteiro e tal, isso daí é coisa de... é mirim, entendeu? É tosco isso daí. Vamos ver quem tem projeto sério mesmo, e quem tem perfil, e quem tem história, ao invés de você falar que eu sou forasteiro. É muito fácil falar isso. Acaba sendo um guarda-chuva fácil, né? Fácil, mas não cola. As pessoas não querem saber... O que é um forasteiro, né? O Pacheco é de Rondônia, você sabia disso, não? De nascença? Não, eu não sabia, não. O Caporeso não é mineiro de nascença. Ele é nordestino. Sabia disso, não? Também não. Tá vendo? Então o quê? O que é forasteiro? Entendeu? O homem tá com o argumento. Não, Você tem alguma relação com o pessoal do governo, do Novo? Ou não teve essa conversa ainda? Porque vai vir um candidato de lá. O Novo... Não. Conversa oficial com o Zema, não. Não, ainda não. Mas tô marcando para falar. Eu já falei com o Deltan, já falei com o Marcel. Vou conversar com ele. Já conversei com o Cleitinho. Eu já conversei lá no Congresso com muita gente. Mas é diferente. E era exatamente o que eu imaginava. Enquanto eu não tinha me mudado para cá, para Lagoa Santa, as pessoas olham para você e falam... Tipo, deve ser fogo de palha. Uma hora esse cara vai desistir. Pô, o cara é louco. Vai se mudar para Minas Gerais, para um projeto que pode dar muito certo e pode acontecer 1 milhão de coisas diferentes. Isso, eu acho que depois, a hora que o pessoal viu que eu pisei, a hora que eu pisei aqui que saíram as reportagens. É simbólico, né? É simbólico. Eu pisei aqui e saíram as reportagens. Pisei. Saiu no Fator, saiu no Tempo, saiu um monte de lugar. Saiu no estado de Minas. Corte pra tudo quanto é lado. O corte lá da minha entrevista no Braddock. E tá tudo bem, eu sei como é que é. Eu entendo um pouquinho de rede social nesse sentido. Eu tô acostumado. Agora, isso me empolga mais para trabalhar. Porque se eles acham que eu tenho esse tamanho todo, eu acho que eu tô construindo,
Eu não acho que eu sou nem maior nem menor. Acho que todo mundo deve se perguntar o tempo todo, né? Qual que é o meu tamanho, né? Principalmente quem trabalha na política. Isso é mais doido porque... E pensar nisso na urna também, né? Sim, Você nunca foi testado na urna, né? nunca. Então é muito... Só na época do CA. Eu disputei em centro mas aí- acadêmico. Foi uma delícia. Velho, eleição é foda. A eleição de CA, nossa. Eram 3 mil alunos da faculdade de Direito. 3 mil alunos. Cara... Eu ganhei da comunistada lá, dos PSOListas, PT, PCdoB. Foi deliciosa a disputa, foi muito boa. Então, e sem imaginar esse tamanho do que pode vir a acontecer, deve dar um gás, né, cara? Dá um gás. E outra, o gás maior é depois disso. A briga não é pela eleição só. A briga, qual que é o sonho? Não é refundar o país sem um Supremo criminoso, sequestrador? Refundar o país. O país em 2027 só vai ser refundado pelo Senado. E senador metendo louco em governador também, que também não tem muito governador que não abre a boca. Isso me incomoda demais. Quando você tem gente que é sequestrada psicologicamente pela Suprema Corte e a gente tem jornalista com medo de criticar o Supremo ou de falar dos ministros, e não sou eu que estou inventando isso, é o Glenn Greenwald que falou agora, há menos de 2 semanas, numa comissão do Senado. Tagliaferro mandou áudio falando que teme pela vida dele. O cara também trabalhou junto dentro do sistema, cometendo um monte de abuso por conta e ordem do Alexandre de Moraes. O cara manda um áudio que o Flávio Bolsonaro coloca no meio da audiência do Senado falando que tem medo da família dele ou dele morrerem. Então você olha para um negócio desse, você fala, é normal isso daí? Tem alguma matéria da Globo sobre o Tagliaferro falando disso no dia seguinte? Não. Não. Porque tem uma pessoa que quer matar o Tagliaferro hoje. Ou, de acordo com o que ele falou, quer ainda, queria. Não sei, depende se ele acordou, bateu. Se ele bateu com o pezinho na lateral da cama ali, da parede, sabe? Aquela batida não. Aí ele, hoje eu vou prender um filho da mãe. É isso. Esse cara é isso, o ditador é isso. Entendeu? Depende de como ele acorda, depende do humor dele. E dá pra viver assim? Isso é a plenitude da insegurança. Se tem uma coisa que você aprende quando você lê direito o que o direito almeja? Paz social. Paz. Dá pra você viver em paz com esse Supremo? Não tem jeito. Dá pra viver em paz com Barroso falando que não é um retardado mental, pra cima e pra baixo? Carmen Lúcia justificando censura E o Dino? durante o julgamento do caso do Brasil Paralelo. Flávio Dino agora competindo com o Alexandre de Moraes pra ver quem é mais ditador, quem é mais vagabundo. Dá pra viver em paz num país desse? Os caras não tiveram um mísero voto. O Dino age como senador do PT ainda. Nesse cenário, tem algum tipo, você vislumbra algum tipo de chance do Bolsonaro não ser preso, cara? Existe. O arrefecimento do sistema pode vir se houver a aplicação da lei Magnitsky aqui no Brasil. Mas é difícil, porque eu não consigo dar um parâmetro temporal. Quer dizer, a gente está preso na burocracia americana. E apesar de... E ainda bem, né? Janja, fale mais. Xingue mais o Elon Musk. Fala lá, vai. Briga com o Xi Jinping. Vai lá, Janja. Fala mais, que você quer censurar todo mundo. Fala mais, Janja. Não para de falar. Hoje Sidônio, teve um vídeo dela, né? Hoje tem justificando ainda, falando de misoginia, que ela não vai se calar. Ela não vai se calar sobre a vontade dela calar todo mundo. É lindo o vídeo. É a contradição máxima, perfeita. Não vou me calar, misoginia e eu quero calar todo mundo. É a Janja. Mas a questão é... Maluquice, bicho. Você tem... a gente tá falando do quê mesmo? Da questão do Bolsonaro. Do Bolsonaro, da lei Magnitsky. A Janja falando esse monte de absurdo. Aí, Alexandre de Moraes. O que eu não gosto? E eu sempre lutei por isso. De ficar sendo pautado por eles. Então, a ideia de fazer manifestação... Ano passado eu fiz 4 manifestações, fora Moraes. 9 de junho, 14 de julho, 7 de setembro e uma 29 de setembro aqui em BH. Nessas 3 que eu fiz em São Paulo, e nada aqui de BH, deu um público entre 10 e 15 mil pessoas, cada uma delas.
E mais do que isso, né? O caráter simbólico de mostrar que as pessoas elas se manifestam, continuam se manifestando. A gente não pode ficar esperando a abertura de janelas de oportunidade o tempo todo. A gente tem que tomar de maneira proativa o protagonismo da situação. E eu desconfio muito de quem fala para mim, as coisas são como são. Alea jacta est o tempo todo, né? Os dados já foram lançados. Não, irmão. Você ainda tem capacidade de interferir nesse processo randômico e aleatório que é a maneira como a sociedade se desenrola, ou como a vida se desenrola, ou como as coisas acontecem. Sei lá. Você não pode ficar nesse entreguismo o tempo todo, né? Porque senão você só vai ser um derrotado. Você nunca vai conseguir conquistar nada. Em nenhum lugar. Na tua empresa, essa mentalidade é a mentalidade do derrotado, do perdedor. No mercado de trabalho também, em todos os lugares. As coisas são porque sempre foram assim, porque são. Então, e você não tem a capacidade de interferir e mudar 1 centímetro da realidade. Então, se anula como pessoa. É um pensamento triste esse. E eu acho que as manifestações, elas não poderiam parar. A gente saiu de 5 senadores apoiando impeachment para 36. Em um intervalo de 2 meses, com organização, com movimento de rua, pautando o debate público, trazendo os crimes do Alexandre de Moraes. Tem tanto trabalho para ser feito. Se eu tivesse 10 milhões de reais para montar uma fundação, para fazer o que os think tanks americanos fazem, né? Vamos fazer estudos aqui sobre a liberdade de expressão, sobre o papel do Supremo Tribunal Federal, vamos montar um observatório do STF, vamos pegar todos os metadados e todas as informações do Supremo Tribunal Federal, todas as contradições dos ministros, todas as violações regimentais dos ministros, a quantidade de entrevistas, vamos fazer um ranking de entrevistas por ministros, ao mesmo tempo vamos cruzar quantas vezes eles já adiantaram o que eles votaram, ou sobre o que eles iam votar nos autos dos processos, fora dos autos, para a imprensa. Quantas vezes as pessoas da imprensa falaram ter acesso e contato direto com ministros, tratando eles como fonte de informação jornalística. Quer dizer, tem uma profusão de crimes de responsabilidade. Por isso que no Show da Manhã a gente fala crimes em série do STF. Porque quando perde o freio... Então a gente tem um sistema de freios e contrapesos, certo? Quando perde o freio, não tem... É explosão nuclear. Então, vai corroer. E vai corroer, influenciando ao mesmo tempo. Gerações e gerações de novos juristas. Exponencial. Incentivando o comportamento maldoso, canalha, de outros juízes que têm predileção pelo abuso. Isso também influencia, e eles usam o CNJ como instrumento para sufocar juiz que se manifesta, ou até promotor, qualquer um, que se manifesta contra eles. Caramba. Eles usam o CNJ, eles instrumentaram o CNJ para perseguir quem eles querem, que é o que fizeram com a Ludmilla. Sim. E tem vários outros casos, tá? Não tem só a Ludmilla, não. Tem vários casos de amigos meus, inclusive. Então, a gente não pode deixar as coisas como elas estão, e as coisas não podem continuar como estão. Isso quer dizer que muita gente ainda vai se ferrar na mão do sistema? Sim. Agora, quer dizer que a gente não pode fazer nada? Pelo contrário, a gente tem que fazer algo. Não fazer nada é permitir que esses caras avancem, separar, e a gente viva numa distopia. Tem coisa que nem George Orwell acreditaria se visse no Brasil. Os caras montaram um Centro Integrado de Combate à Desinformação e Centro Integrado de Combate ao Discurso de Ódio e à Desinformação. O CIED. O símbolo do CIED. Você já viu o logo do CIED? Não viu? É um olho. É um olhão gigante. É o olho do Big Brother. É o olho de Sauron. É o olho. É um olho gigante. Quer dizer, o negócio é macabro. Chega a ser uma piada de péssimo gosto. Eu mostrei isso para o presidente do CPEC dos Estados Unidos, quando eu dei uma entrevista para eles lá. O cara, ele falou, não tô acreditando nisso. Eu falei, it's an eye. Their logo is an eye. O cara falou, não posso acreditar nisso. O olho que tudo vê. É o Big Brother. Ele tá lá. Ele tá te espiando. É o Centro de Combate à Desinformação. E aí nisso, cara, quando você estava respondendo, eu falei do exponencial, né? E aí você pega, eles já estão atuando fora do judiciário, né? Na CBF, por exemplo, tem ministro... Eu nunca imaginei isso.
Sim. Como é que o ministro do STF tem atuação dentro da Confederação Brasileira de Futebol, cara? De onde que esses caras tiram isso? Ou seja, é o exponencial que você está falando. Já não é mais só ali, né? Já não é mais só o direito. Não é mais as leis. É o social já. É o bilhão. Essa turma é tudo bilionária. O cara frequenta. A CPI mais importante que tem hoje na Câmara é a CPI do abuso de autoridade. Por que que ela não está... O que falta... Perdão. O que falta entre os 315 votos contra, ou melhor, a favor da suspensão da ação penal contra o Ramagem e todo mundo que está nela? O que falta para esses 315 deputados federais fazerem alguma coisa a respeito da CPI de abuso de autoridade? O que falta para eles? Por que isso não vira um bloco? Um bloco sólido, forte. 315 não dá, mas 270 dá. Mesmo assim, Coeso. já é blocão, é difícil, né? 270 pessoas. Você já juntou 270 pessoas no auditório? É difícil. É muita gente. É muita gente. É difícil. Mas viver numa ditadura é mais difícil, né? Bem mais. Então a gente não tem que concentrar tudo que a gente tem de recurso e de esforço possível e necessário ao nosso alcance para montar o bloco, para destravar o Brasil dessa ditadura? Ou a gente vai ficar vivendo no mundo do dia da marmota? Todo dia a gente acorda, é um ministro falando alguma coisa. Eles falam mais que senador. Eles têm mais espaço midiático que senador e eles disputam espaço midiático hoje com Lula. Eles aparecem mais na imprensa que o Tarcísio, mais que o Zema. Eles aparecem mais na imprensa que toda a classe política junta praticamente. É normal um negócio desse? Não é. Você pega a quantidade de nomes que ministro do Supremo foi citado nos últimos meses. Milhares de vezes. Dando entrevista. O Alexandre de Moraes deu para a revista americana recentemente. The New Yorker. Então, ou a gente estanca essa sangria que a gente criou, e a gente criou, tá? Isso é produto nosso. De uma Constituição esdrúxula, mal feita, mal redigida, que concentrou vários instrumentos no Supremo, direto lá. As ações do controle concentrado são absurdas. Foro por prerrogativa de função, que a galera chama popularmente de foro privilegiado, é um absurdo. Um absurdo. Total. Os deputados e senadores viraram clientes do Supremo. E quando você vira cliente de uma facção criminosa ou de um grupo de mafiosos, você está na pior, né? Porque acabou. Você não sai. Você fica na mão do cara. Se você não for... E daí entra aquele mesmo espírito de autopreservação e sobrevivência. Eu não vou abrir mão do mandato. Pô, a gente tem um trabalho sério aqui em várias outras frentes, em várias outras áreas. E vai fechando o olho para o autoritarismo insano que foi não é nem aberto, né? Foi uma explosão de autoritarismo insano do Supremo Tribunal Federal nos últimos 6 anos. Então... Chato? Monotemático? Não, tem muita coisa para falar dentro do tema sistema de justiça, tá? Até rever a maneira como os ministros se mantêm no cargo, tem que acabar com esse negócio de aposentadoria compulsória que o cara sai ganhando, entendeu? O valor integral da aposentadoria pelo INSS. Tem que acabar com tudo isso. Tem que acabar. Tem que mexer. Estabilidade de servidor público é também um vício terrível. Que cria... e dá força ainda para as corporações e para um ultracorporativismo no seio do Poder Judiciário e do sistema de justiça como um todo. Sabe? Procurador, a gente não pode deixar a lei de abuso de autoridade nas mãos do Ministério Público. Existem mecanismos que a gente pode abrir para outras pessoas ou entidades promoverem essas ações também, porque o Ministério Público na comarca local é amigo do juiz, é amigo da galera entendeu? E a galera vai... Instituição, você tem que criar instituição. Por isso que a gente errou muito e a nossa Constituição de 88 é muito burra. Primeiro porque ela tem um grau de socialismo gigantesco. Qualquer Constituição que tem 250 artigos, 79 incisos agora, né, do artigo 5º, que pretende ser tão verborrágica assim, é óbvio que tem um tesão controlador desnaturado. Assim. É uma coisa de débil mental.
A gente fez uma Constituição de débil mental. Fala de família, fala de previdência social, fala de segurança pública, fala de sistema previdenciário, fala de trabalho, fala de direitos sociais. Onde já se viu direito à moradia, direito a lazer? Que é direito a lazer, irmão? Você entende que a pretensão é estúpida? A pretensão é estúpida. Agora a Constituição me assegurou o direito ao lazer. E a felicidade? Você também tem o direito de ser feliz? Você vai pleitear isso em juízo? Isso é muito doido, né? É coisa de retardado. A gente vive num Brasil que é dominado por uma cultura medíocre no campo jurídico. Medíocre. Mas aí vai ter aquele defensor, né? Que a nossa democracia ela é muito jovem. Então chega o momento dela, então, ir para a maioridade, correto? Se você pegar esse discurso. Não, o Brasil é muito mais antigo que 88. O Brasil ele tem... Já passaram líderes... Mas a Globo da vida fala muito disso. Eles relativizam tudo, né? Para não ter que enfrentar o problema. No fundo, eles fazem exatamente isso, para não ter que enfrentar o real problema. E daí você vê uma Constituição desse tamanho, cheia de instrumento para o Supremo fazer o que quiser, quando bem entender. E o monstro foi sendo criado durante muitos anos. E a gente está vivendo agora numa distopia. O que está acontecendo hoje no Brasil, o X foi suspenso, a gente falou disso, né? 38 dias suspenso. Aconteceu alguma erupção orgânica popular, alguma insurreição popular? Não. Tem 22 milhões de usuários do X, a gente não viu grandes placas tectônicas se mexerem. Só um silêncio ensurdecedor de muita gente que eu nunca imaginei que ia se silenciar. Eu estava lá postando no X. Pega aqui os 50 mil reais, Alexandre. Pega aqui a figurinha do cara. Pega aqui, sabe? Pega aqui os 50 mil reais. Tá louco. Agora vai dizer que eu não posso usar VPN. O cara tá louco. Tá fazendo isso com todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, agora, por exemplo, nessa descoberta aí do INSS, tá todo mundo calado. Ele, por exemplo. Sim, porque é conveniente. Porque o sistema se blinda dessa forma. Ele não vai trabalhar assuntos sérios e importantes quando precisa. Ele transforma esses assuntos, ele ignora, né? Transforma em irrelevantes. Ou faz que nem a Globo, né? Já tenta pendurar a culpa no primeiro idiota que aparece, tipo o Carlos Lupe. Tá, não, pega o Carlos Lupe. Não, eu quero ver além do Carlos Lupe. Agora, imagina isso. A gente estava falando de CPI da abuso de autoridade, né? Agora, imagina abrir a caixa preta do STF. O que você vai achar lá? Você acha que você não vai encontrar um PCzinho lá? Você acha que você não vai encontrar uns bilhões ali? Vai cair metade do Congresso. Tem que abrir. Caramba. Eu não sou suicida, tá? Mas eu acho que tem muita gente do meu lado nessa. Tem muita gente do meu lado nessa. Não precisa ser todo mundo, não. É que nem a esquerda, para fazer barulho. Eu e mais 10, a gente consegue fazer um barulho para movimentar 100. Com 100 a gente consegue entregar mais. Entendeu? Entendi. É assim que a esquerda faz. A esquerda não é... Por exemplo, pega o Dudu Salaber, né? Dudão, que a galera chama. Você tá ficando preocupado, né? Do canal. Eu não, eu já. Perdão, eu tô com uma rinite. Eu também, então... Eu acho que é isso que você falou do tempo seco. Seco e frio. Sumiu também, grita, né? Some. E daí faz a grita. A grita deles é sempre maior. Porque eles têm uma coisa que a gente não tem, a gente precisa montar. Eles têm muitos grupos espalhados. Então, também a minha vinda para cá é nesse sentido. Eu gosto de construir. Eu fiz o instituto nos Estados Unidos, tem as palestras itinerantes que eu estou montando para a gente fazer aqui, para movimentar também. E tem ambiente de movimento estudantil que eu amo, eu adoro. Eu não posso falar que eu vim do movimento estudantil, né? Porque eu não me profissionalizei nisso. Mas eu fui do centro acadêmico, fui presidente do CA, gostei, eu me divertia muito. Foi nessa época que eu me deparei com os estudantes profissionais do PT, que eram aqueles caras que ficavam até os 30 anos de idade. Né? Jubilava. Os caras lá, os gordão lá, velho, barbudo. Fumando maconha o dia inteiro. Os caras fizeram protesto no centro acadêmico para fumar maconha, sabia disso? Duvido. Na época que era...
Porque eu... Você entrou na Federal aqui? Na UFMG, já. Aquilo ali é um absurdo. Aqui é um absurdo. Absurdo. É tudo pichado. Sim. É tudo... É um trem maluco, cara. Mas a PUC é nojenta. A PUC São Paulo é nojenta. Aquilo lá é uma desgraça. O prédio velho da PUC, que parece um prédio abandonado, e o prédio novo da PUC parece um estacionamento velho abandonado. Então é tudo horroroso lá. A PUC é uma universidade horrorosa. É nojenta. E sexta, quinta à noite, sexta à noite, a gente tinha dificuldade de assistir aula porque tinha um bando de vagabundo de ciências sociais, serviço social, tudo militante. Tudo que montava uma banda na prainha. A prainha era uma escadinha só e era um lugar assim, um corredorzinho que ficava entre os dois prédios. Os caras metiam banda, alto o som, bateria. E o pau quebrando. E o pau quebrava. Cerveja, bebida ali. Os professores tentando dar aula pra gente. Isso aconteceu durante a graduação inteira. Inteira. Tanto que a gente preferia pegar as salas sempre não para pro lado da prainha, né, que seria Monte Alegre, mas pro lado de baixo, para não ficar no barulho da prainha. Então, quer dizer, e outra, eu não estou nem entrando nas bibliografias dos professores que nunca trouxeram um autor de direita, conservador, liberal para mim. Nunca. Eu fui descobrir Thomas Sowell, puta conservador, fera, depois do mestrado, durante o mestrado, quase no final, e por investigação minha. Daí eu falei, cara, eu tô muito alienado. Eu sou produto de uma alienação total e absoluta. Eu li Foucault, eu li Boaventura de Souza Santos, de esquerda, eu li, o Zygmunt Bauman, do Amor Líquido e tal. Toda a galera de esquerda, você pode imaginar, não estou nem entrando nos juristas, né? José Afonso da Silva, o André Ramos Tavares, meu orientador no doutorado, que é ministro do TSE, que inclusive contribuiu para caçar o Bolsonaro. Ele sempre foi um defensor ardoroso do ativismo judicial. Eu não consegui fazer a tese que eu queria fazer porque o meu orientador no doutorado, o André Ramos Tavares, não deixou. Eu ia criticar com veemência. Daí eu perdi o tesão. Daí eu falei, tá bom, é isso que ele quer ouvir, então eu vou escrever o que esse cara quer ouvir. Me arrependo até hoje do doutorado. Preferia ter explodido essa tese aí. Do quê? Porque é um cálculo muito triste que você vai aprendendo, você vai vivendo e você vai aprendendo. Só que isso acontece concomitantemente. Na época, o meu sonho era ter o título de doutor porque eu gostava de dar aula, eu gostava da docência. E eu olhava pro diploma, eu estava no meio do caminho ali, eu já tinha, eu fiz das tripas coração para pagar a mensalidade, que era cara. Naquela época era R$4.500, R$5.000. Naquela época, o doutorado. Isso eu estou falando que eu entrei em 2014. Caro. Terminei em 2017. Eu ia fazendo dívida do doutorado, porque eu deixava de pagar as contas anteriores, para fazer o acordo para poder rematricular no semestre seguinte. Eu ia empurrando dívida para frente. Porque também, em 2015, eu abri meu escritório. Sabe, foi tudo muito difícil para mim. Nunca nada veio fácil. E daí, no meio do caminho, você olha para isso e você fala, cara, não é legal isso. E na comunicação, eu encontrei uma vocação muito maior do que na docência. Porque na docência, você fica de mãos atadas. Você quer fazer uma livre docência? Você vai passar por uma banca de um monte de professor que tem um ego na estratosfera. E se você não bajula o cara, aí você fala, mas isso acontece em... O meio político não é tão... O meio político é difícil também. Mas pelo menos a conexão com as pessoas, para mim, é o mais valioso, entendeu? Entendi. Porque dá para você carregar isso de verdade. Ali não, na docência... Aquele jogo, ele te contamina, eu acho. A política dá para você seguir um trajeto e delimitar os parâmetros sem ter que se submeter a determinadas coisas que eu considero abjetas. Você aqui em Lagoa Santa, eu estava assistindo o Fio Diário. Como é que funciona o Fio Diário? A pessoa pode assinar, tem uns conteúdos. O que a pessoa... Vamos vender o peixe aqui também. O que a pessoa encontra ali no canal?
Tem live, tem o Jornal da Manhã, né? Tem toda manhã. Tem o Show da Manhã Show toda da manhã. Ah. O que a pessoa encontra ali no canal? E vamos falar desse projeto aí também. Fantástico. O Fio Diário é uma rede. E eu gosto de falar que é uma rede viva do nosso lado, né? Então, quando você assina o Fio Diário, tem 2 pacotes, o de R$19,90 e o de R$99,90. O de R$19,90, você entra e você vai ter acesso a uma rede social igual, é uma mescla de redes sociais, então é como se fosse um Instagram, mas aí você tem acesso a todos os vídeos da plataforma fiodiario.com e você usa, agora a gente está, para ter essa rede, a gente está usando a tecnologia de uma plataforma das plataformas, chamada Circle. Então você consegue baixar o aplicativo da Circle no Android e no iOS, você acessa a nossa rede e você pode postar o que você quiser lá. Só vai ter assinante do Fio Diário. É uma rede fechada e segura. Você posta o que você quiser no seu feed, você interage com as publicações do Fio Diário, você é notificado por push quando tem vídeo novo da plataforma. Então, por exemplo, eu estou marcando uma entrevista especial com o Coronel Melo Araújo, vice-prefeito de São Paulo. A gente entrevistou ele hoje de manhã. Aí, essa entrevista especial vai ficar só para os assinantes do Fio Diário. Eu não coloco no YouTube. E daí, o YouTube, o Show da Manhã vira uma vitrine para o Fio Diário e o fiodiario.com tem os conteúdos exclusivos, tem os abertos também, para a gente popular e para o pessoal ver o tamanho do nosso trabalho, porque tem muito trabalho que a gente faz aberto, mas tem muita coisa exclusiva para os assinantes, documentários exclusivos, entrevistas, tem conteúdos bem legais. Acaba sendo uma comunidade mesmo. É uma comunidade. E o de R$99,90 você ganha um copo que eu não trouxe aqui, acabei não conseguindo trazer, o Lágrimas de Esquerdista, que é um copo tipo Stanley, que a gente personalizou com o Fio Diário. Eu precisava trazer para te dar. Eu precisava trazer para te dar. Eu vou te mandar um copo desse. E é esse de R$99? De presente. Esse ganha de presente. E também tem uma reunião que eu faço pelo menos uma vez por mês, chamada Clube da Luta, que é uma reunião que a gente faz de Zoom com quem acessa o Clube da Luta, que é um pacote à parte. Pô, bacana, cara. Bacana. É divertido, eu acho fantástico, eu adoro. E fora isso, tem outras coisas que estão vindo aí. Estou fazendo parceria com o Braddock, a gente vai fazer uma programação conjunta. Da hora. Estou vendo os programas. Ixi, tá uma coisa... Boa. Então é o seguinte, meu filho. Você que quer acompanhar mais o Marco Antônio, marco.antônio.costa no Instagram. E se você colocar lá no YouTube, Marco Antônio Costa, vai aparecer ele lá. Marco Antônio Costa Pânico, Marco Antônio Costa versus Arthur Duval. Marco Antônio Costa, dublador, tem um dublador com o seu nome. Então, se você pesquisar, você vai achar ele em todas as redes, né, Marco? Todas. No X, no Instagram, no YouTube, tem o Fio Diário, tem o Marco Antônio Costa também. E se você é de Minas Gerais, você vai encontrar com ele andando na rua aí, que o homem tá andando. Tá divertido. Tá maravilhoso. E o povo mineiro é muito hospitaleiro. É muito hospitaleiro. E é engraçado disso, né? Porque é que nem... O povo mineiro é como o Vili me recebeu. Assim, eu posso falar isso, né? Legal. O Vili foi a pessoa que mais personificou a recepção que eu tive da galera, do povão. Tipo, numa loja, tava na Leroy Merlin, tava num shopping. O jeito é muito carinhoso, é muito legal. Lá em Lagoa Santa, Lagoa nossa, Santa é bom demais. Bom demais. Bom demais. E eu tô amando. Tô amando. A sensação que eu tenho é mais ou menos como a sensação de quando eu entrei no Pânico. Tipo, eu tô realizando um sonho, assim. Eu não sei... Eu não consigo entender ainda algumas coisas. Tem algumas coisas que estão decantando ainda, porque o processo de mudança foi recente, né? Mas eu tô muito animado pela quantidade de possibilidades e de... acho que construções e alguma coisa boa que a gente pode deixar. Eu penso muito nisso, né? A ideia é a gente precisa construir espaços e não disputar os espaços já existentes. Então, existe um oceano azul para construir espaço. Eu acredito nisso. E eu acho que essa turma, a galera do Vili, o Pablo, a galera do Mix, do Bruno,
É uma galera que você vai... o que for construído é sólido, Muito sólido. entendeu? Então, acho que isso é um diferencial e é uma coisa que você já está sentindo. Os caras são sólidos. São. São. E eu acho que a gente tem que exportar isso, tem que... Base, eu acho que a direita tem um calcanhar de Aquiles forte, não base político-partidária, base cultural. Bater duro na base cultural. Fazer uma aproximação maior com alguns grupos de empresários, porque a gente ainda tem o vício do empresário só ajudar na época da campanha. Então, isso é muito ruim para projetos culturais, para projetos de comunicação. Nossa comunicação está todinha entregue na mão da esquerda. Há anos. Todinha. Aí a gente tem as nossas bolhas. As nossas bolhas chegam nas pessoas. Eu fico surpreso com o nível de randomicismo do negócio. Juro por Deus. É assim... Marcou, qual que é a sua demografia pelo fio diário? Aí aparece lá um dado. Um dado X. Aí eu tava num show de uma banda cover do... Qual que é? Do Dinheiro Preto? Capital Inicial. Era uma banda cover lá em Lagoa Santa, que a Bárbara tava, na quinta passada. Aí eu fui, a gente se divertiu, riu demais. A Bárbara conhece todas as músicas do Capital Inicial, eu não conheço duas. Se eu conheço duas, é muita coisa. E a gente... Eu fui pegar um espetinho. Não é que o cara da grelha do espetinho, meu fã, sabia que eu era pré-candidato ao Senado, acompanha o Fio Diário. O cara falou, na minha casa a família inteira vai te apoiar e você e tal. E é engraçado, porque a outra senhora que estava do lado dele não me conhecia. E ele conhecia a Bárbara, mas a outra... E daí você fala, não, mas a minha demografia... Cara, não tem isso. É muito... É um trabalho que você... É um trabalho infinito. Sim. Não existe a sua demografia. Existe como você vai se conectar com as pessoas. E até onde você consegue trabalhar para chegar nelas. Porque tem essa também. O trabalho é muito grande, o estado é muito grande. São 853 municípios, é muita coisa. E tem cara que não trabalha. O cara que não trabalha vai ficar atrás. Sempre. Sempre atrás. E aqui não é questão de você é mais carismático do que eu ou você é mais talentoso do que eu. É trabalho. Agora, você vai perceber uma coisa que você vai... Daqui a um ano, quando a gente encontrar, você vai me falar que tem muito do mineiro, do cara te chamar no pezinho do ouvido. Cara, eu tô com você e tal. O mineiro, às vezes, ele é muito tímido para essas coisas, para demonstrar, especial na política, em especial na política. O recado final, eu queria agradecer mesmo a hospitalidade de todo mundo, me colocar à disposição. Tem um e-mail para voluntários, contato@fiodiario.com. Quem quiser trabalhar como voluntário na organização das palestras, ou na comunicação também aqui do Estado, ou para acompanhar o trabalho de perto do IFPE Brasil, que é a ONG que eu montei nos Estados Unidos, ou do próprio Fio Diário, ou dessa movimentação de pré-campanha, eu estou de braços abertos e precisando de talentos. Contato@ fiodiario.com. Sem acento. Da hora. Fechou. Obrigado.